Fala, meus queridos amigos e amigas, como vocês estão? Falando hoje aqui domingão para vocês. Eu acordei um pouco mais cedo para poder fazer o vídeo porque eu não consegui gravar ontem. Então são 7h32 da manhã, 23 de novembro, e vamos falar um pouquinho dessa semana. Mas antes de mais nada, não consegui gravar com vocês porque eu fiquei numa conferência da igreja só de mulheres esse final de semana, e eu não costumo trazer muitas coisas aqui de vida pessoal para vocês, mas achei muito bacana. Foi uma conferência só de mulheres e basicamente o que foi tratado foi a volta da feminilidade das mulheres mesmo, né? Porque a gente acaba esquecendo que nessa busca incessante de sucesso na carreira, sucesso em todas as áreas da nossa vida, a gente acaba esquecendo um pouquinho do principal sucesso nosso, que é dentro de casa, o bem mais precioso, que é a nossa família. E foi muito importante pra mim, porque às vezes a gente fica se dedicando tanto e dando tanto o nosso melhor em tantas partes da nossa vida, principalmente no trabalho, pra nós mulheres, né? Mas isso não abrange somente mulheres, mas principalmente mulheres, mas homens também. A gente busca o sucesso, a gente busca, às vezes, o reconhecimento, coisas que estão fora de casa e esquece de cuidar de dentro de casa. O nosso tesouro mais importante é aquilo que Deus nos deu, Deus nos honrou, que é a nossa família. E parte de eu ter escolhido virar trader, né, foi justamente poder ter mais tempo para me dedicar em outras coisas. Na época eu não tinha filhos ainda, mas agora eu tenho 2. E eu refletindo, fazendo uma reflexão mesmo, e acho que é importante cada um fazer essa reflexão, o nosso real propósito aqui não é o que nós fazemos, né, é quem nós somos e quem nós formamos e como nós criamos a próxima geração para poder tornar a vida do próximo melhor e cada vez mais trazer o Senhor, trazer Deus para o centro das nossas vidas. Resumindo, não tô falando de religião aqui, não tô falando de nada, eu tô falando que por que você faz o que você faz? Por que você tá aqui? E a partir disso a gente começa a ver que será que eu estou sendo escrava daquilo que eu tô fazendo? Ou será que eu tô sendo o Senhor, né? O Senhor eu falo, será que eu tô sendo o dono daquilo que eu tô fazendo? No sentido de que fui avaliar, eu tô passando muito tempo na frente da tela, seja operando, seja analisando ativos, seja dando aulas, e eu estou esquecendo da parte mais importante da minha vida, que é me dedicar 100% dentro da minha casa, com os meus filhos. E acho que a gente tem que sempre fazer uma reflexão no final do nosso dia, fechar os olhos, como foi meu dia hoje? E aí, quando a gente faz essa reflexão de como foi o nosso dia hoje, a gente pensa, onde eu dediquei mais tempo do meu dia hoje? E eu tô percebendo, eu não tô dedicando tanto tempo a Deus, tanto tempo pra oração e tanto tempo pra minha família, né? E aí tem que dar uma puxada de freio e falar assim, opa, lembra dos bloquinhos. E os meus bloquinhos é o quê? Parte da manhã, 100% trabalho, tá tudo certo. Parte da tarde, 100% casa e filhos. Lógico que às vezes a gente não consegue se manter 100% nisso, mas a gente tem que estar sempre puxando a rédea para nos lembrar, porque a gente tá aqui para isso. Não deixar que a idolatria de outras coisas tome conta do seu coração. Acho que esse é o resumo. E às vezes a gente fica na frente da tela, a gente fica buscando formas de reconhecimento e formas de ganhar dinheiro e tudo mais, simplesmente porque talvez o dinheiro tá ocupando um lugar que não é o lugar certo. Não é o lugar certo. O dinheiro tem que ser o nosso meio, não pode ser o nosso fim. A gente tem que sempre se lembrar disso. E eu acho que o problema maior da nossa profissão, né, do que a gente faz aqui hoje, é justamente que a gente vê dinheiro o tempo inteiro. E isso é uma grande luta diária para falar assim, opa, eu não posso mirar isso, eu tenho que mirar somente na minha performance. E aí parte dessa minha performance não sou eu que tenho que estar na frente da tela o tempo todo buscando a oportunidade. Eu tenho que traçar aonde eu vou ter possibilidades de poder atuar e, se eu der sorte, calhar, de eu estar na frente da tela na hora que isso acontecer, eu vou operar. E aí a gente abre uma outra caixinha, né? Por isso que eu não posso depender somente de um único ativo, como o índice ou como dólar. Se eu trabalhar todos os mercados, alguma oportunidade eu vou ter no horário que eu estou na frente da tela. E agora eu falo diretamente para as mulheres, né? A gente está aqui como parte do nosso dia, mas isso não pode ser o nosso dia, não pode definir o nosso dia. Nós, mulheres, nós temos um dever muito grande, né? De criar bem os nossos filhos, de criar seres humanos
que vão poder transformar o mundo, de verdade. Então, resumindo o recadinho final aí, que eu acho que ficou até longo. Quem não quiser, pula, tá? Pula para análise. Resumindo, cuide bem de como você vai passar o seu dia. E dedique-se, principalmente, em primeiro lugar, dedique-se um tempo para Deus, para orar, depois para sua família e depois vem o trabalho. Acho que isso foi o resultado. Foi muito impactante a conferência para mim. Quem quiser saber mais, pode me chamar no direct que a gente bate um papo. Beleza? Vamos agora falar aqui de mercados, para quem achou esse momento chato, eu entendo, mas é importante. Ainda mais porque a única coisa que todo mundo tem igual é o tempo, né? Então, como a gente desfruta é o que vai definir a nossa vida. Então tá, né? Ibovespa aqui nessa semana, cadê meu point fix? Que a gente foi uma semana de recuo, graças a Deus, a gente estava precisando disso, porque se queremos que continue subindo, a gente precisa de recuos saudáveis, né? Mas enfim, nada mudou na nossa tendência principal do semanal, que continua de alta, nada mudou na nossa tendência do diário, que continua de alta. Tá tudo certo, em paz. Nos 60 minutos, nós estávamos naquele padrão, né, que eu tinha comentado com vocês, que justamente a gente estava trabalhando nessa base, que a gente não sabia se era de distribuição ou se era uma base de reacumulação. Pelo que a gente viu aqui, claramente rompeu para baixo, sem nem manipular, sem nada, simplesmente distribuindo o preço. E no final a gente vê que, para eu confirmar que foi feito um choque, a gente traça simplesmente aqueles 50% do nosso range, lembra? Quem não sabe disso, tem vídeo disponível no canal para saber quando que é feito o choque. Então aqui, de fato, a gente atingiu os 50% e continuamos caindo. Agora, uma coisa muito importante que a gente tem que sinalizar aqui é que se o movimento do preço perder essa mínima aqui, ele vai estar ele fez o choque e vai estar fazendo o primeiro boss. E aí vai estar uma tendência a 100% de baixa nos 60 minutos. Ou seja, tudo repique, a gente está 100% autorizado para poder estar só pensando em vendas. A gente já pode pensar em vendas sabendo que o player dos 60 está dos dois lados, tá bom? Mas a gente tem que ter ciência de que ele ainda não se definiu se é para baixo ou se é para cima. Vai definir se ele perder esse fundo aqui, certo? A definição de uma tendência clara de um player é choque mais primeiro boss, tendência 100% para aquele lado. Combinado? E aí aqui a gente no final cravamos uma região aqui de 125 minutos. A gente tinha a nossa linha de 125 minutos. A galera da mentoria pegou aqui. Era uma linha de 125, 25, 100%, 100% não, né? Com a RSI abaixo de 30. E o que a gente precisava era de uma divergência dos 5 minutos. Nosso operacional, ele é baseado nos 3 tempos gráficos aí, que é o tempo macro, que é a nossa referência, o intermediário, a gente precisa do RSI sobrevendido ou sobrecomprado, dependendo se eu quero comprar ou vender. E no tempo gráfico do gatilho, a gente precisa da divergência. Esse trade aqui foi sossegado. Olha isso aqui. Quando rompeu isso aqui, acionou o trade, foi lindo, foi meio-dia 40. Até falei, nossa, queria ter visto esse trade. Mas eu só estou dedicando para poder estar na frente do mercado realmente na parte da manhã, parte da tarde fica mais complicado para mim. E foi isso. Muito bonito, né? Vamos agora falar das nossas regiões aqui, que já estão traçadas. Essas regiões em vermelho eu deixei para quem, como eu falei para vocês, o player tá dos dois lados, né? Para se tiver o nosso gatilho ali, daria para casar algum tipo de operação de venda. Então, mínimo e máximo marcadas. Vendas que eu vejo para o Ibovespa aqui na região de 155, 640 até 156, 250. Depois, 157, 110 até 157, 700. Aqui a gente tem uma nova região, que é a região de 152, 820 até 152, 300, primeira região de compra. Depois aqui é uma região bem forte, porque a gente tem a linha do depósito diário, né? Caso chegue aqui, você vai ver que os 60 minutos já vai estar 100% para baixo e vai tá tentando trazer o diário também para baixo. Então, em 151, 820 até 151 e 300. Depois dessa região, como eu provavelmente não vou falar com vocês do YouTube aqui antes. Por quê? Porque nós estamos 100% na comunidade The Boss fechada. Se você quer receber todas as análises diariamente e os nossos pitacos durante a semana, abertura de pregão e durante o pregão, eu convido vocês a entrar para a comunidade. A gente está com as últimas vagas aí em aberto pelo preço promocional de R$47. É um preço de banana, 47 mensal, tá? É um preço que... Quanto tá uma pizza hoje? Não como pizza, mas... É um preço de uma pizza, praticamente. Então, convido você a conhecer o nosso trabalho por lá. É bem bacana. A gente não fala só de tempo gráfico de day trade. E a gente não fala somente de mercado B3. A gente fala de todos os mercados, em todos os tempos gráficos possíveis. Combinado? Vejo vocês lá. Se quiser participar. Então,
Próxima região, 150.360 até 149.985, depois 149.320 até 148.980 e depois 148.350 até 147.815. Essas próximas regiões eu não acho que vai durante a semana, mas vamos ver. E aqui, essas linhas em preto são as linhas Debol 60 minutos. Note que o preço já está abaixo da linha Debol 60 minutos, então há uma troca de polaridade aí. Então o preço, a linha Debol 60 minutos aqui, essa primeira, tende a segurar o preço caso ele tente retornar para cá, tentando empurrar novamente para continuar fazendo topos e fundos descendentes nos 60 minutos. Se a gente for analisar muito bem, eu vou colocar aqui o gráfico nos 60 minutos limpo para vocês, todo esse recuo que nós estamos fazendo está dentro dessa pernada válida, certo? Então, se a gente for analisar de fato, se essa é a pernada válida e eu for traçar o meu prêmio de desconto daqui até aqui, cravamos a região de 79%, que é uma região de OTE do ICT, que é quem criou o próprio SMC. Então essa é a melhor região possível para uma pessoa que esteja pensando comprar para tentar voltar esse topo. Ponto importante aqui para quem está muito mais afim dessa compra ou quem fez essa compra na própria sexta-feira. Aqui a gente tem muita liquidez, mas muita liquidez, meus caros. Então, o alvo dessa pessoa que pensou em comprar aqui é sair nessa zona, tá bom? O preço respeitou muito bem. Vamos ver se ele vai continuar respeitando. Note mais uma coisa importante. RSI do 60 abaixo de 30. Lembra aquela regrinha do RSI que a gente comenta para vocês depois de uma forte puxada, quando 60 minutos chega abaixo de 30, é um possível fundo do semanal? Pois é, meus caros. Pois é, se é um possível fundo semanal, o preço vai tentar trazer de volta para cá. Então é isso do Ibovespa. Do índice futuro, a gente tem um cenário um pouquinho mais feliz para os vendedores. E eu vou contar por quê aqui. No índice futuro, a gente já fez o primeiro boss dos 60 minutos. O que quer dizer que nós já estamos em tendência de baixa dos 60 minutos. Então, no 60, você está 100% para baixo, as vendas ficam mais fáceis de serem feitas, porque ele está 100% para aquele lado. E você vai estar atuando principalmente no day trade a favor dos 60 minutos. Então, aqui tem mais regiões de venda e as regiões de venda são bacanas, principalmente se acontecer entre 9 e 10 da manhã, que é justamente porque o Ibovespa ainda não está aberto. Então, o índice futuro é 100% vendedor nos 60 minutos. A nossa primeira região aqui é 156.620 até 156.900. Ela é uma região muito boa, não somente por conta disso, mas porque, pela regra do nosso RSI, os 5 minutos vai estar próximo dos 70 aqui, o que significa que seria um topo de 60, tá? Então, aqui tem várias confluências bacanas para a gente poder estar trabalhando esse movimento, principalmente na primeira hora da segunda-feira, tá bom? Então, essa primeira região aqui, bem bacana. Não atualizei aqui a mínima e a máxima do nosso movimento. Lembre-se que a mínima e a máxima do movimento contém muita liquidez. Então, principalmente, olha só, como a gente tem muita confluência aqui, RSI dos 5 minutos acima de 70, a gente tem uma linha de bolsa aqui passando também por essa região, linha de bolsa 25 minutos, e a gente tem a máxima do dia. Então, aqui é bem interessante essa primeira região vendedora, tá? Que é de 156.620 até 156.900. Acima disso, a gente tem essa região de 157.630 até 157.900. E acima dessa região, temos essa última outra aqui, 158.660 até 158.870, mais ou menos. Acima disso, eu não gostaria de estar vendendo, não, porque aí o 60 vai estar revertendo para alta de novo. A gente cravou aqui a abertura na própria sexta-feira, dentro da nossa região marcada, há muito tempo. E aí a gente fez os 50% aqui dela. Eu ainda vou deixar essa região marcada, mas somente aqui embaixo, sabendo que eu já tive o toque do order block, eu já tive os 50% do order block, agora para eu finalizar a mitigação dessa região, eu preciso da manipulação. Se acontecer uma manipulação, ou seja, um candle de 5 minutos fechando abaixo dessa região e fechando acima, principalmente tocando essa linha verde, que é a linha do diário, a linha de bolsa do diário, que tende a segurar o preço aqui, a probabilidade é alta, né? Então, essa região seria muito interessante para compra. O que seria o melhor dos movimentos para a gente poder trabalhar na segunda? Seria o preço fazer esse movimento aqui, em seguida da queda, dar uma compra aqui, para vir aqui, e aí ele volta para novas quedas. Então, eu gostaria de vender nessa região, gostaria de comprar aqui, e gostaria que o preço caísse mais para buscar novos pontos
de compra aí do índice futuro. Eu deixei essa linha em rosa aqui para vocês, em rosa não, rosa para vocês, não saiu aqui, 157,460, mais ou menos aqui, porque essa linha é a linha de boss do semanal. Note que ele rompeu muito forte e voltou muito forte. E o ponto é, se perder a mínima dessa semana, o índice futuro, nós poderemos ver um recuo mais forte para voltar até essas regiões. Até essas regiões aqui, ó. Seria lindo, né? Porque a gente estaria vendo aqueles 10% de queda, mais ou menos, né? Aqui, bem aqui, nessa região. Casaria todo o movimento. Casaria todo o movimento. E uma coisa importante, eu não sei se vocês lembram, nessa data aqui, que dia que foi? 11/11. Nós fizemos um trade de swing trade, de venda aí com a galera da própria comunidade, que eu sinalizei lá também, que foi realizado na perda deste candle dos 114 minutos. E eu botei aqui no domingo seguinte ou na quarta seguinte para vocês. Procurei o vídeo depois do dia 11. E aí, esse movimento, quando voltou forte aqui, eu falei assim, gente, quem estiver desconfortável pode zerar aqui. Sai no zero, não vai dar problema, porque a tendência está muito forte. Vamos esperar um sinal um pouco mais claro e tudo mais, porque a gente entrou de forma agressiva. Nós entramos pela divergência do 25 minutos aqui. Nós entramos por essa divergência aqui do 25 minutos. Qual que foi o racional? Vamos explicar de novo. Aqui era a linha de boss do semanal, que ele tem um range, né? Que é daqui até aqui. Esse era o range antigo dela. E aí eu falei assim, ó, linha de boss semanal, check. O diário, extremamente sobrecomprado. E o 114 eu não tinha divergência. Eu falei, cara, sabe o que nós podemos fazer, que a gente faz? É descer mais um tempo gráfico. Então, eu vou dividir o meu tempo gráfico por 5 novamente. Sempre a gente multiplica ou divide por 5 os nossos tempos gráficos, tá? De acordo com o Alexander Elder. Então, pelo 25 minutos, nós tínhamos aqui a divergência desse tempo gráfico. Caindo aqui, e a divergência era pelo tempo gráfico de linha. Note que, pela linha, nós fizemos a divergência oculta. E aí, ela seria acionada na perda deste carinha aqui. 11/11, 5,45? Não, aqui. Deste carinha aqui. Bem aqui. Só que essa é uma forma muito mais agressiva. Veja que eu tive que descer 4 vezes o tempo gráfico. Porque a gente está falando de um semanal. Então, eu falei assim, ó, deu a divergência no 25 minutos? Então, vamos operar a perda. Vamos não, né? Quem quiser, aciona uma venda na perda dos 114 minutos. E aí, vamos voltar aqui para o gráfico de automático. Era essa região. Quando perdeu esses 114 minutos aqui, foi no candle de 12/11 às 9 da manhã, venda acionada. Quem não saiu da forma, porque estava desconfortável, quem não saiu, a venda pagou 5 vezes o risco. Bom, né? E eu sei que teve gente que não saiu. Então foi bem bacana. Enfim, agora o alvo foi atingido, porque chegamos aqui basicamente nessa região da linha de boss do diário. Ele pode segurar, o preço ainda pode tocar, voltar um pouquinho. E aí daria para refazer montagem aqui de posição. Esses 5 minutos acima de 70, inclusive, é uma boa região para poder fazer mais uma montagem de posição. Para quem não zerou, para quem quer pegar o alvo do 10% e tudo mais, tá bom? Deixa eu tirar isso aqui agora. Será que eu falei das regiões de venda? Não sei se eu falei. Vou refazer aqui se eu falei das regiões ou não. Então, primeira região de venda aqui, 156,620 até 156,700. Depois, 157,630 até 157,900. Depois, 158,660 até 158,870. Região de compra, essa última aqui, que é de 155,020 até 154,884. Eu vou colocar até essa região aqui, que ela é importante. Aqui, até aqui. Depois, 154,300 até 154,050. Depois, 153,320 até 152,980. Lembrando que 157,490 é uma linha de bola 60 minutos bem forte também. Ok? Vamos ver se isso aqui vai acontecer durante a semana para nós. Falando do dólar aí, porque eu já me enrolei demais aqui no Ibovespa, meu Jesus amado. Da mesma forma que o Ibovespa está vindo para baixo, o dólar rompeu para cima. E o dólar rompeu essa base de lateralização que nós estávamos e fez primeiro boss, fez uma segunda base aqui, inclusive, né? E rompeu de vez. Não chegou até essa nossa região aqui altamente vendedora, infelizmente. Não teve nenhum trade no dólar que eu vi na sexta-feira. E a tendência aqui dos 60 minutos é claramente de alta, ou seja, eu vou estar buscando aí pelos 5 minutos um recuo para estar podendo comprar o dólar. Primeira região de compra que eu tenho do dólar aqui, 5.387,50 até 5.379,50, depois 5.369 até 5.361. Essa região aqui tem muita liquidez, tá? Então, se perder essa região,
a gente vai aguardar para vir para o nosso próximo ponto, 5.325 com 50 até 5.318 com 50 e depois 5.308 até 5.350. Acima disso, aqui nos 60 minutos, a gente vê claramente que tem esse topo, esse topo com esse topo, ou seja, muita liquidez. Eu não quero operar o toque aqui de nada, eu vou esperar uma manipulação e quem sabe se ele fechar um candle acima de 5 minutos dentro da nossa região vermelha aqui, fechando abaixo, aqui a perda, aciona o trade para cá, tá? Então vamos aguardar ver o que ele vai fazer. Esse pó é bem forte aqui, inclusive. De 5.445 com 50 até 5.459. Aqui a linha de depósito diário. Note que o índice futuro ele está chegando perto da linha de depósito diário como um suporte e o dólar está chegando perto da linha de depósito do diário como uma resistência. Será que eles vão segurar ou será que eles vão romper? Fato é que agora eles estão bem correlacionados, né? Para variar. Acima dessa região, 5.473, 50 até 5.484 e depois 5.509 com 50 até 5.523, ok? Falando dos mercados lá de fora, Bitcoin tocou aqui os 80, todo mundo a flor da pele, será que isso é compra ou será que vai cair mais? Papapá. Fato é, eu ainda tô vendo muita gente falando em compra, viu? Muita gente. O que não é bacana para quem tá de fato querendo comprar, né? É aquilo, né? Enquanto o seu youtuber favorito estiver falando para comprar, quando eu falo youtuber favorito, aquele cara que tem muito seguidor, aquele cara que pode ser o youtuber do varejão? Pode, né? Então a gente quer fazer o que a minoria está fazendo e não o que a maioria está fazendo, né? Então, eu até falo para vocês, né? Se um dia, quem sabe, nós tivemos a honra de ser grande, aí vocês não seguem mais nós, não, porque a gente vai ser varejo, vai ser muita liquidez junto com nós, faz parte. Mas é isso, a gente tem que buscar estar sempre de acordo com o que o cara comum não está fazendo. Mas é isso. Bitcoin aqui, por mais que numa hora nós estejamos fazendo um pivô, fizemos um pivô aqui, eu ainda não tô bem confortável de estar comprando aqui as regiões, lógico, pelo DCA sim, mas para fazer a mão maior, não. Então eu gostaria que caísse ainda mais. A gente gostaria, na verdade, que caísse até essa região aqui, ó, 72 seria interessante, seria bem interessante para estar fazendo aí, ó, um bom aporte. Tá? Então, por enquanto, nada a se fazer. Eu tô buscando mais para as operações de swing e day trade rápido aí. Swing eu falo de 1, 2 dias, tá bom? É venda. Por enquanto, eu não tenho nada que fala assim, yes, vamos junto. Então, a primeira coisa que eu tô esperando é o RSI dos 60 minutos acima de 70, que vai ser em torno de 88 mil, 87.950, 88 mil. Então, essa região aqui, pela regra do RSI, é uma região que nós podemos estar olhando por vendas, tá? Acima disso, a gente tem a próxima região, que é uma região bem forte aqui, de 88.550 até 89.270. Depois, 89.980, mais ou menos, até 90.673 e depois 93.870 até 93.073. Se a gente for olhar pelo próprio diário, a gente sabe que é bem possível que esse RSI do diário tenha marcado um fundo do semanal, mas não quer dizer que é tendência de voltou de alta. Quer dizer que é só um repique para tentar continuar cavando um pouquinho mais para baixo. Inclusive, se a gente vê pelo semanal aqui, o semanal a gente ainda está com muita força vendedora, o que indica que o repique que houver vai trazer de volta os preços para cá. Então, não se afobe de estar comprando tudo ainda, tá? Em verdade, a gente gostaria muito, ó, o RSI do semanal para estar próximo de 30 também, que é quando vai estar uma galera vai estar bem desesperada, vai ser próximo dessa região. E penso tanto que esse povo vai estar no desespero, mesmo o povo otimista aí do Bitcoin, porque vai estar olhando para esse movimento aqui, ó, começando aqui. Puta, e todo mundo vai estar olhando como pivô debaixo do semanal. Esse aqui é o melhor dos cenários do mundo. Mas como a gente não sabe onde é o fundo de fato, quem quer estar com mais exposição em Bitcoin está aproveitando para fazer o DCA. Mas conforme for caindo, a gente vai aumentando aí o valor do aporte, que vai ficando cada vez mais interessante, certo? E o S500 veio naquela região nossa do diário, deu trade, inclusive o Clinton sinalizou lá na comunidade, deu trade aí bem rápido do alvo de 60 minutos. O alvo foi na própria sexta? Isso. Foi aqui, ó. Não, foi quinta. Foi o feriado aqui. Aqui era a linha do diário, ó, que foi o toque. Veio até aqui, deu o alvo. Depois ele perdeu o diário. Fez ainda uma manipulação aqui, inclusive, pelo próprio 1 hora. Você teve uma divergência
oculta, rompeu aqui. O preço, ele vai tentar caminhar primeiro para cá. Não sei se é primeiro, né? Mas o preço, o que eu acredito que ele vai tentar fazer, vai ser justamente isso aqui. Tentar caminhar para cá, para dar a venda e vir aqui perder. Aqui embaixo, a gente tem muita liquidez, se a gente for olhar pelo próprio 288 minutos. Olha esse fundo duplo aqui. Nós queremos que perca isso aqui para poder tentar buscar uma compra em 6494 até 6443. Se ele vier antes para cá, é menos interessante, tá? Porque vai ter menos liquidez, então pode ser que o preço não segure aqui. Então, eu gostaria que ele viesse primeiro para essa região de venda em 6740 até 6779, para depois ele vir para cá. Se ele vier antes, eu vou avaliar muito bem essa região. Abaixo dessa região, se ele passar varado, a gente tem aqui 6350 até 6280. E se por acaso estiver completamente errado e ele vier aqui e não der a venda ou passar a venda, passar o stop, der o stop aí e tudo mais, aí a gente vem para essa última região de venda em 6820 até 6870, tá? O sentimento é de medo do mercado americano, mas eu acho que seria mais saudável se tivesse um pouco mais baixo, se o pessoal tivesse com mais pânico. E para eles estarem com mais pânico, precisa perder essa região aqui, tá? Inclusive do diário a gente consegue ver esse movimento aqui. Também seria o pivôzinho. A galera ficaria um pouco mais desesperada. Muita gente falando aí da bolha de IA e tudo mais. Talvez isso seja o estopim para estar trazendo os preços um pouco para baixo, tá? DXY deu uma venda aqui. Inclusive ele montou o key level dele de 1 hora. É muito claro esse 1 hora aqui. Ele deu uma venda de divergência dos 60 minutos neste movimento aqui, bem aqui, essa divergência, segurou no key level, segurou novamente, agora para operar esse key level somente na manipulação, aí talvez de uns 5 minutos, para tentar trazer os preços de volta para cá, porque ele ainda não capturou toda a liquidez que ele tem do diário, ainda está criando mais uma piscina de liquidez aqui. O ponto melhor para a venda do Bitcoin, para a venda do DXY, é quando ele der essa compra aqui do key level, trazer os preços para cá, para 100,578. E aqui a gente pode ver um possível ponto de parada para voltar os preços um pouco para baixo. E aí o nosso dólar casaria junto, né? Ele indo tocar a linha depósito do diário ali, subir um pouquinho mais, tocar a linha depósito diário e cair tudo de uma vez junto com o DXY. Interessante. A gente ainda tem essa linha aqui que não foi rompida. Ponto de compra aqui do DXY, tirando a nossa manipulação do key level, se ele perder ali, direto e reto, aí somente 98,324 até 98,054. Contrapartida, o euro-dólar. Foi muito sacana o euro-dólar. Deu a venda do DXY e deu a compra aqui do euro-dólar nessa fisgada aqui. Foi muito sacanagem. Muito sacanagem. Porque eu estava aqui nessa operação, não vi aqui, foi um momento de notícia, foi um momento de alguma coisa que aconteceu. Alguém do Fed falou, me tirou do jogo e eu não vi. Não estava aqui depois, foi depois do almoço. Mas deu uma divergência linda aqui, com rompimento aqui, para tentar trazer os preços para romper essa liquidez. Vamos ver se vai acontecer. Vamos ver se isso vai acontecer. Então essa região aqui já não é mais válida. E ele tocou, olha como ele tocou bem essa base aqui. Foi sacanagem, né? Movimento interessante pra gente trabalhar o euro-dólar seria ver se ele consegue romper essa liquidez, vir para cá e a gente vende nessa região para trazer os preços de volta para essa perda aqui, tá bom? Mas se a gente for ver que o DXY, se ele conseguir romper aquela região do diário, puxar os preços um pouco mais para cima do DXY, o euro-dólar ele vem em contrapartida, tá? E ele vem perder isso aqui. Vamos ficar bem de olho aí nessa correlação inversa dos dois, é bem importante. Bem importante. Região de venda que eu tenho aqui, eu não quero vender por aqui, por causa dessa liquidez. Então, somente 1,15764 até 1,15903. E depois 1,15973 até 1,1608. Falando aqui de ouro, cara, ouro já fez todos os três que a gente poderia estar imaginando. Eu não quero trabalhar mais nessa meiuca, ele já deu essa compra aqui, ele veio retornar ainda na defesa do médio do player. Então, eu vou esperar ele chegar nessa região para poder pensar na venda, em 4,160 até 4,203, ou ele perder essa região aqui toda, gostaria que ele perdesse, para a gente poder comprar aqui embaixo, 3,912 até 3,876. Aqui nessa meio que eu não vou trabalhar, porque, cara, tá bizarro, tá essa base aqui de lateralização, a não sei que você gosta de trabalhar, então aí você poderia comprar na extremidade aqui e vender na extremidade aqui, mas eu prefiro ficar de fora agora, tem ativos mais direcionais para a gente poder estar trabalhando. Acho que a gente extraiu bastante aqui do ouro por si só e da prata também, né? Então é isso, gente, grande beijo para vocês, um ótimo final de semana e nos vemos em breve. Quem quiser ver mais da gente na comunidade, vocês vão ter o acesso diário conosco. Um beijo!